Livro de Jeremias, capítulo 23. O descendente justo. Que aflição espera os pastores das minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora, eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para o seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei, pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra, e este será o seu nome. O Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizerem um juramento não dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso, dirão: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Então viverão em sua própria terra. Julgamento dos falsos profetas. O meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição. A terra está de luto, os pastos do deserto secaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi os seus atos desprezíveis aqui mesmo no meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios. Serão perseguidos na escuridão e ali cairão, pois trarei calamidade sobre eles, no tempo determinado para o seu castigo. Eu, o Senhor, falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, o meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometem adultério, gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa da sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber, pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos ao seu povo: não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam a minha palavra: o Senhor diz, não terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos do seu coração, dizem: nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir as suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará, até que Ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros,
vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender dos seus maus caminhos e das suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não o veja? Não estou em toda a parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer o meu povo se esquecer de mim, como os seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem os seus sonhos, mas que os meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Acaso a minha palavra não arde como fogo? Diz o Senhor. Não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem: esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Os seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem o meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Falsas profecias e falsos profetas. Se alguém do povo, ou alguém dos profetas, ou dos sacerdotes, lhe perguntar: que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda: vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: tenho uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros qual é a resposta do Senhor ou o que é que o Senhor diz. Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras do nosso Deus, o Deus vivo, o Deus dos exércitos. Isto é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? Ou o que é que o Senhor diz? Mas se responderem: esta é uma profecia do Senhor, você deve dizer: assim diz o Senhor, porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido de que não a usassem. Eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei da minha presença, junto com esta cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e o seu nome será infame para sempre. Capítulo 24. Figos bons e figos maus. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e os seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos maus e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns muito bons e outros muito maus, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos maus, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, os seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos maus, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações na terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e aos seus antepassados. Capítulo 25. 70 anos de cativeiro. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém: durante 23 anos, durante o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje o Senhor me tem dado as suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente, o Senhor tem enviado os seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem os seus maus caminhos e as suas más ações. Só então habitarão nesta terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não provoquem a minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com as suas próprias mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, disse o Senhor. Provocaram a minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Agora, o Senhor dos Exércitos diz: porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e os seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com os seus cânticos alegres e o seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia pelos seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram o meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com as suas ações. O cálice da ira do Senhor. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice
cheio de vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações, às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e às outras cidades de Judá, e os seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, aos seus servos e oficiais, e a todo o seu povo, bem como aos estrangeiros que vivem naquela terra. Também a dei a todos os reis da terra de Uz e aos reis das cidades filisteias de Ascalon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom e aos reis das regiões além do mar. Dei também a Dedã, Temá, Buz e àqueles que vivem em lugares distantes. Dei-a aos reis da Arábia, aos reis das tribos nómadas do deserto e aos reis de Zinri, de Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis das terras do norte, próximas e distantes, uma após a outra, e a todos os reinos do mundo. E por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem. Caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva o meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora profetize todas essas coisas e diga-lhes: da sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a sua terra, gritará contra aqueles que pisam uvas, gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo da sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará a sua causa contra as nações, julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem se ajuntará aos seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia da sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder, não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruínas por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor.